Palavra do Senhor para o nosso coração. Jesus anda sobre as águas. Se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo de número 31. Diz assim para nós a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Disse Jesus: "Venha, Pedro. Você está querendo vir, então venha. Você está querendo viver o sobrenatural, o milagre? Então venha. Desce daí, Pedro." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, que é o nosso erro, nós estamos no caminho certo, Deus está conosco e nós começamos a olhar as adversidades, os ventos contrários, as lutas, as palavras contrárias que são lançadas contra nós. Assim Pedro fez, ele começou a olhar o vento que soprava e ele começou a ter medo. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quer dizer, você teve coragem para dizer: "Se és tu, Senhor, manda ir ter convosco." Agora, quando você vê o vento soprando, você começa a gritar de medo e você começa a duvidar se a palavra de Deus para nós é que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão e irmã, vamos deixar essa situação de viver, uma hora está acreditando, outra hora não crer. Quando o vento começa a soprar mais forte, a gente desiste. Não faça isso. Não é isso que Deus quer para a tua, para nossas vidas. Tenhamos fé em Deus, como Jesus disse para ele: "Por que você duvidou? Eu te provei que eu estou contigo. Por que você está duvidando?" E ele, com certeza, ficou preocupado. Eu poderia ter ido até aonde Jesus está, sem ter gritado, sem ter tido medo. O convite é: venha, e Pedro não precisa ouvir o convite duas vezes. Pedro era ousado, Pedro era corajoso. Não é todo dia que você anda sobre as águas, atravessando ondas que são mais altas do que você. Os primeiros passos vão bem, contudo alguns passos largos sobre as águas, e ele se esquece de confiar naquele que fez chegar até ali. É desse jeitinho que acontece conosco. Começamos numa conquista, num desafio, num milagre, acreditando. De repente, quando nós começamos a dar outros passos, nós começamos a duvidar do poder de Deus, começamos a ter medo. Então, a fé é frequentemente a filha do medo. Isso é sério. O medo impelia Pedro para fora do barco. Ele já estava nessas ondas antes, já esteve, ainda que essas tempestades eram capazes de fazer. Ouvira muitas histórias, vira muitos distorços. Ele conhecia muitas viúvas que os seus esposos tinham morrido em naufrágios. Mas naquela noite ele, com os olhos fitos no Senhor, pensando que era um fantasma, ele olha nos olhos dele. Nessa noite começa a duvidar. Ele vai ao encontro, mas quando ele olha para baixo, ele começa a duvidar. E ele dá o grito de socorro: "Senhor, socorre-me." Ah, Deus! E a palavra do Senhor para nós é: homem de pequena fé. Desse medo nasceria um ato de fé, porque a fé é frequentemente a filha do medo. Acha que teria andado com Cristo também
Acho que não. Porque naquele momento ali, no momento que ele desceu, ele tinha fé. Mas ele deixou o medo ser maior do que a fé. Isso aconteceu com Pedro, isso acontece conosco. Não vamos deixar o medo roubar a nossa fé, a nossa alegria e a nossa paz. Confiemos no Senhor, confiemos nele de todo o nosso coração. Os grandes atos de fé raramente nascem dos cálculos tranquilos. Não é assim. É um ato de fé quando você está numa situação de perigo. Aí você age. Então vamos usar mais a nossa fé, vamos deixar o medo de lado, vamos viver a palavra do Senhor a cada dia. Se você puder, curva a sua cabeça e ore comigo nesta hora. Bendito Deus e Pai, em Cristo Jesus estamos aqui na Tua presença nesta manhã de terça-feira, meu Deus. Aonde gratos a Ti, nós Te louvamos e Te bendizemos desde a madrugada, Senhor, na Tua casa, buscando a Tua face, e agora juntamente aqui com meus irmãos e irmãs, que estão comigo a cada manhã, recebendo uma porção da Tua palavra, uma oração junto comigo. Eu louvo a Ti, eu exalto a Ti, eu Te bendigo na pessoa bendita de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Cuida, Senhor, de cada um de nós que estamos dispostos a ousar confiar em Ti, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor está conosco todos os dias. Não nos deixa termos medo, não nos deixa olhar para o lado ou para o outro, mas olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Toma, Senhor, nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda paz. Permitindo o Senhor, amanhã eu volto. Bom dia na paz do Senhor. Compartilha e se inscreve nesse canal. Me ajude a chegar em mais lares. Bom dia.